Olá, gente. Eu me chamo Elben Wagner e vamos resolver agora a segunda parte da atividade de resistência elétrica. Aula passada estávamos resolvendo a atividade de resistência elétrica. Primeira lei de Ohm, algumas questões básicas para a gente ter noção e compreensão da fórmula. Saber manipular especificamente. Agora, vamos dar continuidade à mesma apostila, mas vai ser uma segunda parte. Será a parte 2, aonde nós vamos abordar a temática segunda lei de Ohm. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é verificar a fórmula. A fórmula que nós vamos usar é essa fórmula aqui que está sendo mostrada para vocês. R para nós é a resistência elétrica, igual esse símbolo aqui que parece a letra P, ele é muito parecido com a letra P, mas não é a letra P. É um símbolo grego chamado de Rho, é uma letra do alfabeto grego chamada de Rho, tá bom? Para nós vai ser chamado de resistividade do material. O L para nós vai ser o comprimento do fio. E a letra A vai ser a área, mas também conhecida como espessura, tá bom? Mas a área é o mais adequado para quando a gente for resolver essas questões. Mas hora e outra, em algumas questões, pode ser chamado de espessura, ou no cotidiano, né? O pessoal chama de bitola, né? Do fio, né? A espessura do fio. Então, é isso aí. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Vamos logo resolver a primeira questão para ver como é que fica. A primeira questão, ela fala assim para você: o comprimento de um fio de cobre de uso predial é igual a 100 metros. E a área, que nós conhecemos como espessura, né? E a área de sua secção transversal é de 2 milímetros quadrados. Qual a resistência elétrica desse fio? Dado a resistividade do cobre, que é igual a 0,017 ohm milímetro quadrado por metro. Tudo bem? Então, bora. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é anotar os valores, né, que foi dado para você. Ele disse que o comprimento do fio é de 100 metros. Ele disse também que a espessura, também chamada de área, é de 2 milímetros quadrados. Tranquilos até aí? E a resistividade, representada pela letra grega Rho, é de 0,017, tá? Ohm milímetro quadrado por metro. Esses são os valores que ele deu para nós. Bem, ele está procurando, ele quer saber quanto vale a resistência elétrica do material. Vamos usar a segunda lei de Ohm para resolver isso. R é igual a Rho vezes L sobre A. Vamos lá anotar os valores, vamos fazer a substituição. Então, ficaria assim, ó. R é igual a resistividade, 0,017. O comprimento do fio, 100 metros de fio. Tudo isso dividido pela espessura, dividido pela área de 2 milímetros. Mas para cá, para nós, vai ser o 2, tá bom? Então, quanto é que vai dar isso? Para facilitar a minha vida, eu poderia pegar 0,017 e multiplicar por 100. Gente, se você quiser fazer isso, você pode fazer tranquilo, tá? Pode pegar um celular, pode pegar uma calculadora, pode fazer essa multiplicação e depois divide tudo por 2, tá? O intuito aqui é o aprendizado, é a brincadeira, é aprender, é saber fazer, tá bom? Caso você saiba fazer manualmente, eu indico que você faça manualmente, tá bom? Bora fazer o seguinte, para facilitar, bora fazer algo diferente. Para facilitar a minha vida, eu vou logo fazer a divisão daqui, ó. 100 dividido por 2, presta atenção, 100 dividido por 2 vai dar quanto? 50. Então, vai ficar assim, ó, R vai ser 0,017 vezes 50. Estou pegando um caminho um pouquinho diferente, mas você pode fazer 0,017 multiplicado por 100, a resposta você divide por 2. Em outro vídeo eu faço até de outra maneira, né, mais tradicional para resolver. Mas nesse aqui eu vou fazer por aqui, tá? Então fica 0,017 multiplicado por 50. Gente, vou colocar aqui do lado. Eu tenho 0,017 multiplicado por 50. Eu vou fazer um artifício matemático aqui, tá bom? Eu vou fazer o seguinte. Esse número aqui, 0,017, sem a vírgula, ó. Se não tiver vírgula, o número é o 17, tá bom? E eu vou tirar o 0 do 50 momentaneamente. E o que eu vou fazer? Vou fazer a multiplicação desse jeito que está aí, tá? Vai ser dessa maneira que eu vou fazer a multiplicação. 5 vezes 7
dá 35. Fica 5, tá? Deixa eu ajeitar aqui. 35 fica 5 e sobe 3 para cima do 1, tá bom? 1 vezes 5, ou 5 vezes 1, dá 5. Com mais 3 aqui em cima, dá 8. Tudo bem até aí? Agora, presta atenção aqui nesses detalhes que eu vou colocar agora, ó. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou devolver o 0 para o 50 nessa ordem, é para fazer nessa ordem, tá? Vou devolver o 0 para o 5, vai ser 50, e vou colocar o 0 lá embaixo, completando a resposta que vai dar 850. Tudo bem? Tranquilos até aí? E agora eu vou fazer o seguinte, esse número não é 17, é 0,017. Aí eu pergunto para os senhores, quantos números existem depois da vírgula? Quantos números existem depois da vírgula? Eu tenho 1, 2, 3. 3 números depois da vírgula. Na minha resposta aqui embaixo, eu também tenho que ter 3 números depois da vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, eu só tenho 2 números depois da vírgula. Tá aprendendo isso? Tá pegando a manha? Então eu tenho que colocar a vírgula aqui na frente do 8. Se eu coloco a vírgula na frente do 8, eu tenho 3 números depois da vírgula. E aí está correto, tá bom? Mas não existe o número, vírgula 850. Então eu vou colocar um 0 aqui para preencher o número de forma correta. Gente, esse artifício matemático, esse truque matemático é sempre feito dessa forma, tá bom? Se ficar a vírgula na frente, por exemplo, assim, não tem outro número na frente dessa vírgula, eu coloco sempre o 0, tá? É sempre o 0. Não é nem o 1, nem o 2, nem o 3, é sempre o 0. Isso é um artifício matemático, tá bom? É sempre bom explorar novas coisas, eu estou passando esse artifício para você. Eu uso muito isso, tá? E é muito legal. Então, fugindo um pouquinho do tradicional, né? Então, fica a dica aí, tá, gente? Qualquer coisa, o outro vídeo eu faço tradicionalmente, tá? Tá aqui. Então, fica 0,850 a minha resposta. R vai ser igual a 0,850 ohm. Tudo bem? Então essa aí é a resposta, gente. Forte abraço. Vamos resolver agora a segunda questão relacionada à segunda lei de Ohm, tá? Presta atenção aqui. A questão fala assim: aplica-se uma certa tensão elétrica nas extremidades de um fio de 10 metros de comprimento e secção transversal de área 2,2 mm². Gente, essa área também é conhecida como espessura do fio, tá? De 2,2 mm². Sabendo que a resistividade do material que constitui o fio é de 2,42 ohm milímetro² por metro, calcule a resistência desse fio. Vamos embora. Vamos anotar aqui os valores. O que foi que ele deu para nós? Ele deu o comprimento de 10 metros. Ele deu também a área, pode ser chamada de espessura do fio, de 2,2 milímetro². O que mais ele deu? Ele deu a resistividade, Rho, 2,42, tá? Ohm milímetro² por metro. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto vale a resistência elétrica desse fio. Bora lá, vamos colocar a equação da segunda lei de Ohm. R é igual a Rho vezes L sobre A, que é a espessura. Vamos fazer a substituição. R é igual, o Rho vale 2,42 vezes o comprimento do fio, é um fio de 10 metros, tudo isso dividido pela sua espessura, que é 2,2. Tudo bem até aí? Bora logo multiplicar 2,42 por 10. Eu tenho 2,42 por 10. Gente, é aquele truque que eu já falei para você, tá? Vamos esquecer momentaneamente aqui o 0, ó, e bora multiplicar por 1. Esquece da vírgula também, tá? Ixi, esquece da vírgula. Bora lá, bora ver quanto é que vai dar isso aí. Esquece da vírgula. Tirando a vírgula, fica 242. 1 vezes 242 é 242. Aí, mas presta atenção aqui que nesse número de baixo não é o número 1, é o 10. Só que a gente tirou momentaneamente o 0. E a gente vai devolver o 0 para a resposta. Pronto, fica 2.420. Professor,
mas não é 242, é 2,42. Então, bora, conta comigo agora. Gente, quantos números eu tenho depois da vírgula? 2 números. Então, eu tenho que colocar a vírgula de volta lá embaixo, que fique também 2 números depois da vírgula. A resposta dá 24,20 ou 24,2, porque depois da vírgula 0 não tem valor se aparecer sozinho. Então, vamos lá. Ficaria assim, ó. R vai ser igual a 24,2 dividido por 2,2. Gente, deixa eu só te lembrar uma coisa. A gente não faz divisão, tá? Divisão com números que tem vírgula. A gente faz um artifício matemático para remover a vírgula e depois fazer a divisão. Quantos números eu tenho depois da vírgula aqui? 1. Quantos números eu tenho depois da vírgula aqui em cima também? Só 1 também. Vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar em cima por 10 e embaixo por 10. Tudo bem? Eu vou fazer isso com o objetivo, com a finalidade de remover a vírgula. Lembra, eu acabei de falar para você que nós não fazemos a divisão com números que tem vírgula. Não interessa se o número com vírgula está em cima, se o número com vírgula está embaixo, ou se ele está em cima e embaixo ao mesmo tempo. Tanto faz, eu vou multiplicar isso por 10. Se eu tiver só um número depois da vírgula, eu multiplico tudo por 10. Eu multiplico os números de cima por 10 e multiplico os números de baixo por 10. Sempre tem que ser nessa ordem, tá bom? Sempre desse jeito, não vai esquecer. Beleza, bora lá agora. Deixa eu apagar isso aqui, que não faz parte mais do nosso contexto. E bora continuar aqui a questão. Tá? Quanto é que vai dar isso aí? Essa multiplicação aí por 10. Fica... Aqui, né? 20, ó, presta atenção. Eu tenho 24,2 multiplicado por 10. Bora fazer aquele mesmo truque que eu falei para você. Eu vou tirar momentaneamente, né, o zero. Pronto. Tá aí, tirei isso. Momentaneamente, só para fazer a conta. E quanto é que vai dar isso aí? Uma vez, ó, faz de conta que esse número de cima aí, também ele não tem vírgula, tá? Não é 24,2. Tirando a vírgula, fica 242. Depois a gente coloca ela de volta. Isso é só para facilitar nosso cálculo. Uma vez 242 dá o próprio 242. Agora, eu tenho que lembrar do zero, tá? Esse número não era 10, esse número aqui era 10. Só que eu tirei o zero só para fazer o cálculo. Agora eu coloquei ele de volta. E vou colocar de volta na resposta lá embaixo, tá bom? Tá aqui, 2.420. Gente, agora eu conto com a vírgula. O último eu deixo a vírgula. Por último eu deixo a vírgula. Agora eu conto com a vírgula. Quantos números eu tenho depois da vírgula? Um número, apenas um número. Então eu tenho que colocar a vírgula de volta, que também tem que ter apenas um número depois da vírgula, na minha resposta final. A resposta vai dar 242. Então eu vou colocar aqui. 200R vai ser igual a 242 dividido por... Eu tenho agora... Bora remover agora o outro aqui, né? Gente, eu vou fazer essa multiplicação, mas depois eu te mostro uma coisa mais fácil também, tá? Eu tenho 2,2 multiplicado por 10. O mesmo artifício matemático, o mesmo truque matemático. Faz de conta que não tem a vírgula, não é 2,2, é 22. Faz de conta que não tem esse zero aqui, é 1. Uma vez 22 dá o 22. Agora lembra do zero aqui, ó. Lembra do zero que tem zero aqui. Então fica 220. Por último, você deixa a vírgula. Gente, quantos números eu tenho depois da vírgula? Um número. Então, vou colocar a vírgula de volta, que também tem que ter apenas um número depois da vírgula, senão vai dar errado. Qual é a minha resposta? 22. Pronto. Agora sim, eu vou fazer, tá? Eu vou fazer o restante do cálculo. Vou fazer a divisão, né? Agora dá para fazer a divisão. Como é que ficaria? Eu tenho 242 dividido por 22. Aqui, eu posso usar o 2? Não, porque o 2 é menor que 22. Não posso usar ele, não dá para ser dividido. Então, eu vou pegar outro número aqui, 24. 24 é maior que 22, eu posso usar ele. Então, vamos lá. Vou colocar o número bem aqui. Que número multiplica 22 para dar próximo de 24? 1. 1 vezes 22
dá o 22. Quanto é que vai dar esse cálculo aqui? Eu tiro 22 de 24, sobram 2. 2 não pode ser dividido por 22, porque o 2 é muito menor que o 22. Ó, mas ainda sobrou um número aqui, ó. Vou baixar esse número aqui, ó. Pronto, agora ficou 22. Aqui, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 22 para dar próximo de 22? Uma vez. Uma vez 22 dá o próprio 22. Quanto é que dá essa conta aqui? 22 menos 22 não dá nada. Resposta exata, 11. Então, R é igual a 11 ohm. Tudo bem? Essa é a nossa resposta. Gente, é isso aí. Questão de número 3. A questão de número 3, ela fala assim para você. Um chuveiro é alimentado por 2 fios de cobre de seção transversal de área igual a 4 milímetros quadrados. Isso aí, no caso, é a espessura, tá? Suponha que o chuveiro esteja ligado de modo que a corrente elétrica nesses fios seja de 20 amperes. Tá aqui o chuveiro, né? E os 2 fios que estão passando para o chuveiro. Um fio e o segundo fio. Esse outro aqui é a tubulação de passar água. Sabendo que os fios de cobre estão praticamente na mesma temperatura ambiente e que nessa temperatura a resistividade do cobre é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 ou milímetro quadrado por metro, determine a resistência elétrica de um trecho AB de um desses fios de 0,8 metros de comprimento. Então vamos lá. Vamos colocar aqui a organização aqui da questão, né? Ele forneceu para nós que a área ou a espessura é de 4 milímetros quadrado. Ele falou também que a resistividade do material cobre é de 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 ohm milímetro quadrado por metro. Ele diz que o comprimento, deixa eu colocar melhorzinho aqui esse comprimento, o comprimento de um trecho AB do fio é de 0,8 metros. O que ele está pedindo? Determine a resistência desse fio. Você pode dizer para mim, professor, ele disse que a corrente elétrica vale 20 amperes. Mas quando nós estamos falando, tá, de segunda lei de Ohm, a segunda lei de Ohm não tem corrente elétrica. E todos os elementos estão presentes. Está presente a espessura, que é chamado de área, está presente a resistividade, está presente também o comprimento do fio, que é para ser feito o cálculo da resistividade. Então não há necessidade de usarmos a amperagem, a corrente elétrica. Então essa foi uma informação extra que ele deu, tá? Mas a gente não vai usar, já que todos os elementos estão completos, a gente não precisa encontrar nada. Vamos lá. Ele quer a resistividade. A fórmula da segunda lei de Ohm é Rho vezes L sobre A. Fazendo a substituição, R vai ser igual. O Rho vale 1,7 vezes 10 elevado a menos 2, vezes o comprimento do fio é de 0,8, tudo isso dividido por 4 milímetros, né? Então, olha, eu posso fazer a multiplicação de 1,7 vezes 0,8 e a resposta depois eu divido por 4, gente. Então, isso é um caminho a ser seguido. Nesse vídeo aqui, eu estou fazendo uns caminhos um pouquinho diferentes, colocando assim uma maneira de olhar a conta de maneira assim um pouco diferenciada, tá? E um outro vídeo a gente faz de maneira tradicional, que a gente já sabe fazer bem habitualmente, né? O que seria habitual? Pegar 1,7, multiplicava por 0,8 e eu conservava o 10 elevado a menos 2. Depois eu pegava a resposta e dividia por 4. Esse é o caminho habitual. Mas vamos fazer algo um pouquinho mais diferente, tá? Olha, eu tenho aqui o 4 embaixo e tenho 0,8. Apesar de ser 0,8, se não tivesse a vírgula, seria o número 8. E 8 poderia ser dividido por 4. Tudo bem? Tranquilos até aí? Então, agora faz o seguinte. Esquece da vírgula.
Esquece da vírgula do 0,8. Esquece da vírgula. Se esse 0,8 não tivesse vírgula, que número seria? 8. Tudo bem? Então eu posso pegar esse 8 e dividir pelo 4 que está embaixo dele. E bora ver quanto é que seria isso. Essa resposta seria quanto? 2. Mas, ó, pensa comigo. Quantos números tem depois da vírgula aqui? Tem um número depois da vírgula, não é verdade? Tem um número depois da vírgula. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Coloca a vírgula de volta e coloca o 0 de volta. Pronto, ficaria a resposta 0,2. Tudo bem? E é isso que a gente vai fazer, ó. Vou pegar esses dois números e vou fazer a divisão. 0,8 dividido por 4 vai dar 0,2. E é isso que a gente vai fazer. Então ficaria assim, ó. Resistência é igual a 1,7 vezes 10 elevado a menos 2 vezes 0,2. Tá bom? Não esquece que 0,8 dividido por 4 dá 0,2. Foi o que nós fizemos aqui, tá bom? Agora eu vou multiplicar 1,7 por 0,2. Quanto vai dar isso aí? Deixa eu apagar isso aqui daqui para nós fazermos o cálculo. Então ficaria assim, ó. 1,7 dividido por 0,2. Faz de conta que 1,7 não tem vírgula. Que número seria? 17. 17. Tudo bem até aí? 17. 0,2, se não tivesse vírgula, que número seria? 2. Quanto é que daria essa conta? 2 vezes 17 dá 34. Agora tu lembra da vírgula, né? Bora lembrar da vírgula aqui, para não ficar aquela coisa confusa, né? Quantos números tem depois da vírgula aqui? 1. Quantos números tem depois da vírgula aqui nesse outro número? 1 também. Somando esses dois aqui dá quanto? 2 números depois da vírgula. Então eu tenho que colocar aqui, ó, tenho que colocar aqui na resposta a vírgula de volta. Tem que ser 2 números depois da vírgula. Então ficaria bem aqui, ó, 2 números depois da vírgula. Como não existe vírgula 34, a gente preenche com 0 aqui para ficar um número coerente, para ficar um número correto, tá bom? Esse é o artifício, esse é o truque matemático que a gente vai usar, tá bom? É um pouquinho fora do habitual, isso que eu estou falando para você, tá? Mas se você fizer isso, vai dar certo. Então, como é que ficaria a resposta até agora? R vai ser igual a 0,34 vezes 10 elevado a menos 2. Pronto. E essa seria a nossa resposta. Gente, deixa eu te explicar um negócio aqui. Isso seria a nossa resposta. Tá, beleza. Deixa eu te explicar um negócio aqui. Eu posso deixar a resposta dessa maneira. Não tem problema algum ficar dessa forma. Mas às vezes você encontra em algumas questões o autor pedindo para você colocar o número mais, vamos colocar aqui, mais padrão, né? Mais habitual do nosso dia a dia, né? Então, ou colocaria numa conotação científica completa, né? Então, bora fazer o seguinte. Eu posso fazer isso aqui de outra maneira. Vou colocar assim, ou, tá? Eu posso escrever também de outra maneira. É uma outra alternativa. Pensa comigo aqui. Vou colocar aqui desse outro lado aqui, para não misturar. R é igual a 0,34 vezes 10 elevado a menos 2. Eu vou pegar o 0,34 e colocar esse número em número científico, em uma conotação científica. Como é que ficaria esse número de forma científica? Ficaria assim, ó. Tira a vírgula. Se não tivesse a vírgula, seria 34 o número. 34, aí você coloca a base 10, porque é o número científico. O número científico tem base 10. Vezes 10. Quantos números existem depois da vírgula? 2 números. Então, o meu expoente vai ser 2. Mas esse expoente vai ter o sinal negativo. Por que o sinal negativo? Porque esse número tem vírgula. Se esse número tem vírgula, o meu expoente é negativo. Tá bom? Agora a gente repete esse outro aqui, ó. Vezes 10 elevado a menos 2. Gente, 10 elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 2. Para que esse exagero de 10? Embaixo eu vou colocar apenas um 10 e vou somar o expoente na maneira que eles estão se apresentando. E como é que eles estão se apresentando? Menos 2, menos 2. Então ficaria assim, ó. R é igual a 34 vezes 10. Não vou colocar 2 10, vou colocar só 1. Não precisa colocar 2, tá? E vou colocar os expoentes na maneira que eles estão se apresentando. Menos 2, menos 2.
Gente, menos 2, sinais iguais. Soma e conserva o sinal. O sinal é negativo. 2 mais 2, 4. Presta atenção. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Sinal é negativo. A gente repete. 2 mais 2, 4. Tudo bem? Então agora o expoente vai valer menos 4. Deixa eu até apagar isso daqui, porque foi só para fazer a conta, tá? O expoente vale menos 4. Então fica assim, ó, R igual a 34 vezes 10 elevado a menos 4. Então é outra maneira de você colocar, de você representar a resposta. Agora sim, ó, fica o número científico completo. 34 vezes 10 é menos 4. O outro está errado? Não, ele não está errado. Então as duas maneiras podem se trabalhar dessa maneira, tá bom? Gente, é isso aí. Agora vamos fazer a questão de número 4. Presta atenção aqui na questão de número 4. Ela fala assim para você. Qual é a resistividade elétrica? Qual é a resistência elétrica de uma barra de alumínio de 1 metro de comprimento e espessura, também chamado de área, de 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 metro quadrado? Considere que a corrente elétrica que passa ao longo do comprimento da barra e que a resistividade do alumínio vale 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 metro. Vamos lá. Anotando aqui os valores. Ele disse que a espessura vale 1,4 vezes 10 elevado a menos 3 metro quadrado. Ele disse que o comprimento do fio é de 1 metro. Ó, tá bem aqui, ó, comprimento do fio de 1 metro. Ele disse que a resistividade do material, de que é feito o material, Rho, é 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 metro. E aí ele quer saber o valor da resistividade do material. Então vamos embora. Qual é a fórmula da segunda lei de Ohm? R é igual a Rho vezes L sobre A. E a gente vai colocar isso aí. Ficaria assim, ó. R igual. O Rho é 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 vezes o comprimento do fio, 1 metro, dividido por 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Tudo bem? Gente, vamos lá. Deixa eu logo explicar como é que ficaria a situação nessa situação aqui. Toda vez que eu tiver, por exemplo, aqui na parte de baixo, no denominador da minha divisão, toda vez que eu tiver aqui embaixo, 10 elevado a alguma coisa, eu não estou falando do 10. Eu não estou falando do 10 normal. Eu estou falando do 10 elevado a 2, elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5. Eu estou falando do 10 elevado a menos 2, a menos 3, a menos 4. Tudo bem? Eu estou falando do 10 que tem uma potência. Ele não fica embaixo. Ele sempre vai subir para fazer parte da resposta lá em cima. Tá bom? Então vamos embora. Eu vou pegar esse 10 aqui e ele vai subir. E quando isso acontecer, o sinal do expoente, que é negativo 3, vai passar a ser positivo 3, dando a ideia que ele mudou, tá, o valor do seu expoente porque mudou de posição. Então ficaria assim. Como é que ficaria a nossa resposta? Ficaria assim, ó. R vai ser igual a 2,8 vezes 10 elevado a menos 8 vezes 10 elevado a positivo 3. Tudo isso dividido por 1,4. Tá bom? Tudo bem até aí? Então bora. Eu ainda tenho aqui esses dois 10 aqui, ó. O que eu vou fazer com eles? Gente,
Eu posso também dividir 2,8 por 1,4. Eu já posso dividir se eu quiser. Tá? Eu faço manualmente, eu faço aqui minha conta e já faço minha divisão. Ou se não, pego um celular, pego a calculadora e faço lá a minha divisão, tá bom? Mas eu vou primeiro trabalhar com 10 e depois eu faço a divisão, tá bom? Então ficaria desse jeito aqui, tá? Eu tenho 2 10 e uma multiplicação. Para que esse exagero de 10? Na linha de baixo eu vou colocar apenas um 10 e somar os expoentes da maneira que eles estão se apresentando. Então ficaria assim, ó. Ficaria, bora ver se dá para subir um pouquinho mais. Ficaria assim, ó. R é igual a 2,8 vezes 10. Não precisa colocar 2 10, eu vou colocar só um 10 e somar os expoentes da maneira que estão se apresentando. Então fica menos 8 mais 3, é a maneira que estão se apresentando. Dividido por 1,4. Isso já posso fazer a divisão, tá, gente? É porque eu estou ainda aguardando. Como é que fica essa conta bem aqui, ó? Presta atenção. Eu tenho menos 8 mais 3. A regra diz o seguinte: sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior número. O maior número é o 8, então o sinal dele é negativo. Agora eu vou fazer a subtração. Eu tiro 3 de 8, sobram quanto? 5. Então o expoente é menos 5, tá? Então ficaria assim organizado de novo. R é igual a 2,8 vezes 10 elevado a menos 5 por 1,4. Tudo bem? Bora terminar essa conta aqui, tá? Bora fazer a divisão aqui. Eu tenho 2,8 por 1,4. Eu já falei para você que a gente não faz multiplicação com números, tá? Que tem vírgula. Quando acontece isso, a gente faz um artifício matemático para eliminar a vírgula. Então vamos lá. Quantos números eu tenho aqui depois da vírgula? Eu tenho um número depois da vírgula. Quantos números aqui eu tenho depois da vírgula? Também eu tenho um. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou multiplicar em cima por 10 e multiplicar embaixo por 10. Gente, se o número com vírgula só tivesse aqui embaixo, eu faria o mesmo procedimento. Eu multiplicaria em cima por 10 e embaixo por 10. Se o número com vírgula tivesse somente em cima, tá? Faria o mesmo procedimento. Multiplicaria por 10 em cima e por 10 embaixo. E nesse caso, tem número com vírgula em cima e tem número com vírgula embaixo. Eu também faço o mesmo procedimento. Multiplico em cima por 10 e multiplico embaixo por 10. Tá bom? Tudo bem até aí? Então vamos embora. Deixa eu colocar aqui. Bora trazer para cá. Ah, não. Bora fazer logo essa divisão aqui, essa multiplicação aqui. Gente, vamos lá fazer a multiplicação. Eu tenho 2,8 multiplicado por 10. Esquece do zero, esquece da vírgula. Eu tenho 28 e 1. Eu tenho 28 e 1. Uma vez 28 é o próprio 28. Agora eu vou lembrar do zero. Eu tenho um zero aqui, então baixo zero. 280. Agora eu vou lembrar da vírgula. A vírgula sempre eu deixo por último. Quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então eu coloco a vírgula de volta. Pronto. 1. Tá aqui, ó. Só tem um número depois da vírgula. Pronto. Resposta é 28. Tá bom? 28. Guarda aí. 28. Bora lá. Bora fazer outra agora. Vou ter que apagar isso daqui para fazer a outra multiplicação. Então ficaria assim, ó. 1,4 multiplicado por 10. Esquece do zero, esquece da vírgula. Em cima eu tenho 14, embaixo eu tenho 1. Uma vez 14, 14. Agora eu lembro do zero, lembro do zero. 140. Gente, quantos números eu tenho depois da vírgula? 1. Então eu vou colocar ali embaixo a resposta. 1 também. Eu tenho só um número depois da vírgula, tá bom? Então é 14. Então esses são os números que eu vou usar, tá? 28 e 14. E depois eu faço a divisão. Bora lá. Vou colocar para cá isso aqui. Então eu tenho R igual a 28 vezes 10 elevado a menos 5 dividido por 14. Então aqui, ó, 28 por 14.
Que número eu multiplico o 14 para dar o próximo de 28? 2. 2 vezes 28, ou 2 vezes 14 dá 28. 28 menos 28 dá 0. Resposta exata, 2. Então fica R igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5 ohm. Essa é a minha resposta. Tá bom? É isso, gente. Vamos resolver agora a questão de número 5, tá? Sobre primeira lei de Ohm e segunda lei de Ohm, especificamente segunda lei de Ohm. Aqui da questão ela fala assim para você: um fio condutor de certo material tem resistência elétrica de 60 ohm. Qual será a resistência de um outro fio de mesmo comprimento e material, mas com o dobro de raio do primeiro? Então vamos lá, gente. Vamos tentar colocar aqui essa situação que ele descreveu. A primeira situação, que eu vou chamar de primeira cite, tá? Ele disse que eu tenho um certo fio, que tem um certo tamanho, tá? Presta atenção. Um fio de certo tamanho, certo comprimento, só que ele não disse valor numérico, se é 2 metros, 3 metros, 4 metros, mas ele disse que tem certo tamanho. De certo material, ele não disse o valor do material, se era cobre, se era alumínio, se era zinco, mas ele disse que é de certo material. Só que o raio desse fio aqui, ele diz que vale R. Raio R. Tudo bem até aí? Mas ele diz o seguinte, que a resistividade, a resistência do fio vale 60 ohm. Tudo bem? Foi isso que ele disse. Numa segunda situação hipotética aqui, ele já disse o seguinte: ele quer saber o valor da resistência desse segundo fio. Só que ele diz que o fio é o dobro do raio do primeiro. Bora lá, presta atenção. O comprimento do fio, ele disse que é o mesmo, né? Ele não disse quanto numericamente, mas ele disse que é o mesmo do primeiro. O material de que é feito o fio, também ele disse que é o mesmo. Ele não disse qual o material, mas ele disse que é o mesmo. O detalhe dessa questão aqui é que ele diz que o raio vale o dobro. O raio desse segundo fio vale 2 vezes o raio do primeiro fio. Tá? Então vamos lá. Aqui nessa primeira situação, como é que eu faço para calcular a área? Já que eu vou precisar do valor da área para calcular a resistividade, né? A resistência. Então vamos lá. A área do círculo, a área 1, que é da primeira situação, a área da circunferência é πr ao quadrado. Tudo bem? Então vamos fazer a substituição. A área do primeiro é igual a π. Quanto vale o raio da primeira situação? Ele disse que o raio vale R. Então a gente vai colocar o R aqui de novo. R ao quadrado. Pronto. Vamos deixar aí mesmo porque não dá para fazer mais nada. Se ele tivesse dado um número, o raio vale 1, o raio vale 2, o raio vale 3, nós iríamos calcular o quadrado desse raio. Só que ele disse que vale R, então a gente deixa desse mesmo jeito, R. Vamos embora, o que mais ele disse? Vamos usar agora a segunda lei de Ohm, que é para calcular a resistência. Bora ver o que vai dar, né? Se tem valores numéricos para isso. Então ficaria R é igual a ρ L sobre a área. Essa é a fórmula, tá, da segunda lei de Ohm. Fazendo a substituição, então vale 60 igual a ρ L sobre a área. Quanto vale a área? πr ao quadrado. Então fica π vezes r ao quadrado. Bora endireitar esse r aqui que ficou muito feio. R ao quadrado. Tudo bem até aí, gente? Tranquilos? Então, a gente vai parar aí mesmo, porque não dá para fazer muita coisa. O único valor numérico que eu tenho é o 60, o resto são tudo letras, então vai ficar aí mesmo. Bora ver o que a gente pode fazer aqui na segunda situação aqui. Ele disse o seguinte, né, que o raio aqui vale o dobro do primeiro, o resto tudo é o mesmo, né? O comprimento é o mesmo do fio, o fio é o mesmo, só que o raio é o dobro. Como é que ficaria a área dessa segunda situação? Então, a área número 2 vai ser igual a π r ao quadrado. Quanto vale o raio? O raio aí nessa situação vale 2 vezes o do primeiro. Então ficaria, abre parênteses,
2 vezes o raio do primeiro ao quadrado. A área número 2 vai ser igual a π vezes. Eu vou fazer o seguinte, o quadrado do primeiro e depois o quadrado do segundo. Então, ficaria 2 ao quadrado vezes r ao quadrado. Gente, não vai esquecer, 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 vezes 2, que vai dar 4. Tudo bem até aí? Beleza, então bora. Isso foi só para você não esquecer. A área do segundo vai ser igual a π vezes 4 vezes o raio ao quadrado. Ajeitando esse número, fica assim, ó. 4, né? Ajeitando, fica assim. 4 vezes π vezes o raio ao quadrado. Pronto. Esse é o valor da nossa área, tá? A área desse fio. Vamos calcular agora usando a segunda lei de Ohm, que é para calcular a resistência, é o valor da resistência que ele quer saber, não esqueça. A gente está fazendo isso para calcular a área, só que ele quer o valor da resistência, mas era necessária a área para a gente poder ajeitar a questão. Então, vamos lá. Então, ficaria assim, ó. R2 da segunda situação igual a ρ vezes o comprimento dividido pela área 2 da segunda situação. Como é que ficaria a substituição? Ficaria R2, que eu quero saber o valor, ρ vezes L sobre 4 vezes πr quadrado. Tudo bem? Agora, preste atenção no detalhe bem aqui, que agora você tem que prestar muita atenção. Vou até mudar de cor aqui da canetinha. Presta atenção aqui, ó. Eu tenho ρ vezes L sobre πr ao quadrado. Esse valor todinho aqui é igual a 60. Isso vale 60. É isso que quer dizer para você, ó. 60 é igual a ρ vezes L sobre πr quadrado. Isso é igual a 60. Presta atenção também, gente. Presta atenção que esse 60 aqui, ó, ele está na parte de cima. Tá? O 60 está na parte de cima. Presta atenção, ele não está aqui embaixo. Ele está na parte de cima. Tá? Tudo bem até aí? Presta atenção aqui também, ó, desse outro lado aqui, ó. Presta atenção desse outro lado aqui, presta atenção. Eu tenho aqui, ó, ρ, L sobre πr ao quadrado. E o 4 está na parte de baixo da minha equação, tá? Ele não tá aqui em cima. O 4 está na parte de baixo. Presta atenção que o 4 não está aqui em cima. Ele está lá embaixo. E o 60 aqui desse lado está na parte de cima. Então, presta atenção. No lugar disso aqui, ó, que eu marquei de verde, que é o ρ vezes L sobre πr quadrado. No lugar disso aqui, eu vou fazer essa substituição bem aqui, ó, tá? No lugar desse cara, eu vou colocar o valor de 60, porque ρ vezes L sobre πr quadrado é 60. Tá aqui desse outro lado aqui, ó. Isso aqui é igual a 60, tá? Então, eu vou fazer a substituição. Como é que ficaria, então? Presta atenção. Ficaria assim, ó. Mudando a cor da canetinha, fica assim, ó. R2 igual a 60 dividido por 4. Presta atenção que o 60 ficou em cima, como eu tinha dito para você, porque ele está na parte de cima, e o 4 ficou embaixo, porque o 4 está na parte de baixo. Então, ele não pode ir para a parte de cima se ele não está em cima. Tá bom? Tudo bem até aí? Então, bora fazer agora a nossa conta. Eu tenho 60 dividido por 4. 6 pode ser dividido por 4? Pode, porque o 6 é maior que o 4. Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 4 para chegar próximo de 6? Uma vez só. Se eu fizer por 2, vai dar 8, e 8 é maior que 6. Então, uma vez só. Então, ficaria 4 aqui desse outro lado. Subtraindo, eu tenho 6, eu tiro 4, sobram 2. 2 pode ser dividido por 4? Não, porque o 2 é menor que o 4. O que eu vou fazer? Presta atenção que aqui em cima ainda sobrou o 0. Eu vou baixar o 0 para cá, aí fica 20. 20 é maior que 4? Sim, 20 é maior que 4.
Agora, pensa comigo, que número que eu vou colocar aqui, eu vou multiplicar o 4 para dar próximo de 20? Esse número é o 5. 4 vezes 5 é 20. 20 menos 20 não sobram nada. Resposta exata, 15. Então, a minha resposta aqui vai ser o seguinte. R2 é igual a 15 ohm. Essa é a resposta da quinta questão. Tá bom, gente? Agora, vamos fazer a questão de número 6. Presta atenção. A questão de número 6, ela fala assim para você. A resistência elétrica de um resistor em forma de fio vale 80 ohm. Calcule o comprimento deste fio, sabendo que, ao se cortar 2 metros do mesmo, a resistência passa a valer 60 ohm. Gente, presta atenção que nesse tipo de questão eu tenho uma situação com um fio, depois eu corto o fio, ou dobro o tamanho dele, ou dobro o raio dele, e ele passa a ter uma outra situação, tá? Então, a gente vai ter que fazer o fio, essa questão em duas partes, tá? Presta atenção aqui. Então, ficaria desse jeito aqui, ó. Nessa primeira parte, a gente vai colocar aqui, ó, primeira situação, tá? O que ele diz? Ele diz que tem assim um fio, tá aqui o fio, de certo material, ele não disse qual material, mas ele disse que é de certo material. Ele disse também o comprimento do fio, mas ele não especificou em número que qual seria o tamanho, se é 2 metros, 3 metros, 4 metros. E uma certa espessura, uma certa área, tá? Esse fio tem uma certa espessura, uma certa área. O único número que ele disse é que a resistência desse fio aqui vale 80 ohm. Tranquilos até aí? Agora presta atenção no seguinte. Vamos por uma segunda situação. Ele já disse na segunda situação que houve o seguinte. Eu tenho o mesmo fio, só que o tamanho inicial dele, ele foi cortado. Ele foi cortado 2 metros. Ele tinha um tamanho, eu não sei qual era, e ele cortou 2 metros desse fio. Então, passaria a ser assim, ó, presta atenção. Eu tenho um comprimento menos 2 metros que foi cortado. Eu tenho L menos 2, tá bom? Ele tem um certo material, porque é o mesmo fio, não mudou, continua sendo certo material, e uma certa espessura, continua sendo a mesma espessura do fio, porque trata-se do mesmo fio. A única diferença é que ele foi cortado, tá bom? E quando ele foi cortado, a resistência que antigamente valia 80 passou a valer 60, já que ele foi cortado, a resistência do material diminuiu. Então, na situação número 2, a resistência passou a ser 60. O que eu vou fazer? Eu vou escrever a equação da segunda lei de Ohm para a primeira situação e depois eu vou escrever a equação da segunda lei de Ohm para a segunda situação, já que cada situação é particular, né? A gente tem que escrever para ver o que vai acontecer. Nessa primeira situação aqui, como é que ficaria? A equação da segunda lei de Ohm é essa aqui, ó. R é igual a ρ L sobre A, que é a área do fio. Fazendo a substituição, então ficaria 80 igual a ρ L sobre A. Eu não tenho valor numérico de ρ, não tenho valor numérico do comprimento e não tenho valor numérico da espessura, que é a área, tá? Então, eu vou deixar aí mesmo, tá? A equação fica essa. Agora, bora ver como fica aqui na segunda parte, né? A segunda situação. Como é que ficaria a equação? Escrevendo a equação geral, fica R é igual a ρ L sobre A. Essa é a equação geral da segunda lei de Ohm. Agora, a gente vai fazer a substituição dos valores que ele deu. Então, ficaria 60 igual a ρ. Aqui nessa situação, presta atenção. Presta atenção que nessa situação aqui, ó, o comprimento do fio é L menos 2. Não é L, é L menos 2, porque o fio foi cortado 2 metros. Então, fica atento a isso. A gente vai colocar esse valor aqui, tá? Então, ficaria comprimento do fio L menos 2. Tudo isso dividido pela área, né? Tudo isso sobre a área, tá? Bem, pronto, já tem as duas equações, não dá para fazer muita coisa, porque eu só tenho valor numérico na primeira parte 80 e na segunda parte 60. O resto eu não tenho. Então, o que eu vou fazer?
Diante dessa situação, que eu tenho duas equações que não estão completas, eu vou pegar a primeira equação e dividir pela segunda. Eu vou pegar a primeira equação, que é essa aqui, e vou dividir por essa outra aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Como é que vai ficar isso aí? Ficaria assim, ó. Ficaria 80 dividido por 60 igual. Primeira equação, presta atenção que a primeira equação é essa bem aqui, tá? Primeira equação, ficaria assim, ó. Rho vezes L dividido por A. Tudo isso dividido pela segunda equação. A segunda equação é essa outra bem aqui, tá? Então, vou colocar ela aqui, ó. Desse lado aqui, presta atenção. Ficaria assim, ó. Rho vezes L menos 2, dentro do parêntese, dividido por A. Tá bom? Então, gente, a cada elemento que é igual, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, se estiver no mesmo posicionamento, exemplo, aqui em cima eu tenho o Rho e tenho o L. Aqui em cima, mas na parte de baixo, eu tenho o Rho e o L menos 2. Aqui em cima, na parte de baixo, eu tenho o A, que é a área. Na parte de baixo, também eu tenho o A, tá? Tudo bem até aí? O que eu vou fazer? Eu vou eliminar um elemento pelo outro, que eles são iguais. Então, eu vou eliminar, ó, aqui, ó. Eu vou cortar esse com esse aqui, não vai aparecer mais na minha equação, tá bom? Eu vou cortar esse aqui com esse aqui, tá bom? E não vai aparecer mais na minha equação. Aqui nessa parte que eu vou eliminar esse zero com esse aqui. Aí vai ficar 8 por 6, não vai ficar 80 por 60, já que eu eliminei o zero, fica 8 por 6, tá bom? Lembre-se que esses dois números estão sozinhos, tá? Eles não estão acompanhados por qualquer outro número. E aqui, professor, eu posso cortar esse L com o L daqui de baixo? Não, gente, você não pode cortar. Por quê? Porque o L daqui de cima, ele está sozinho. E o L de baixo está acompanhado. Então, não dá para cortar, tá bom? Não faça isso. Nesse tipo de situação, você deixa aí como tá. Não pode cortar não, tá? Então, vamos lá. Quem foi que sobrou? Quem foi que sobrou aqui em cima? Aqui em cima sobrou o L. Quem foi que sobrou aqui embaixo? L menos 2. E é isso que a gente vai colocar na nossa equação. Vamos lá. Ficaria assim, ó. Trocando aqui de canetinha a cor. Então, ficaria 8 sobre 6 igual a L sobre, abre parênteses, L menos 2. Eu tenho uma igualdade de razão, igualdade de fração. Quando eu tenho esse tipo de situação, eu posso fazer o seguinte. Eu vou pegar esse e multiplicar com esse aqui. Eu vou pegar esse e multiplicar com esse outro aqui. Tá bom? É aquela famosa multiplicação em x. Como é que ficaria? Ficaria assim, ó. Parte aqui em cima. Ficaria assim, ó. 8 vezes L menos 2 igual a 6 vezes L. O que eu vou fazer? Eu vou fazer isso aqui, ó. Presta atenção. Eu vou pegar o 8. Eu tenho aqui, ó. Isso aqui, ó. Eu tenho a multiplicação de um número com um subconjunto. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o 8 com esse L e depois eu vou multiplicar com o número 2. Tá bom? Então, ficaria assim. Tá dizendo aqui para esse outro lado, tá, gente? Mas eu vou organizar primeiro, tá? Presta atenção que eu vou só organizar. Eu tenho 8 vezes L menos 2 igual a 6L. Fazendo a multiplicação que eu tinha dito para você, ficaria assim, esse vezes esse e depois com o número 2. Ficaria assim, ó. Ficaria 8 vezes L menos 2 vezes 8, 16, igual a 6L. Gente, presta atenção. Isso aqui é quinta, sexta série, né? A professora naquela época dizia assim, ó. Quem possui o L vai para o primeiro membro. Mas presta atenção que esse 6L ele é positivo. E se ele é positivo, quando ele passar para o outro lado, ele vai passar a ser negativo. Quem não tem L, que é o caso do menos 16, quem não tem L, vai para o segundo membro. Presta atenção que ele é negativo. Quando ele passar por outro lado, ele vai ser positivo. Tá? Então, vamos embora. Ficaria assim. Ficaria 8L
menos 6L igual a positivo 16. Tudo bem? Quanto vai dar essa equação bem aqui, né? Quanto é que vai dar essa equação bem aqui? Eu tenho 8 menos 6. Ou posso dizer também, eu tenho 8L menos 6L. Quanto é que vai dar isso aqui? Quanto é que vai dar essa equação aí? Ficaria assim, ó. Ficaria 2L igual a positivo 16. Tudo bem até aí? Eu quero saber o valor do L, só que o 2 está atrapalhando. Eu não quero saber o valor de 2L, eu quero saber o valor de L, que é o comprimento. Então, o que o 2 está fazendo aí? O 2 está multiplicando e vai passar para o outro lado dividindo. O 2 está multiplicando e vai passar para o outro lado aqui embaixo dividindo. Ficaria assim, ó, L igual a positivo 16 dividido por 2. Quanto é que dá 16 dividido por 2? Dá 8 metros, tá? Dá 8, mas é 8 metros, tá? Nossa resposta, 8 metros. Vamos fazer a questão número 7, relacionado também à temática da segunda lei de Ohm, tá, gente? Aplica-se uma certa DDP nas extremidades de um fio condutor de 10 metros de comprimento e secção transversal de área de 2,5 milímetros quadrados. Sabe-se que a resistividade do material é de 5 ohm milímetro quadrado por metro. Determine a resistência desse fio. Então, vamos embora, gente. Vamos aqui pegar os valores e fazer a substituição na segunda lei de Ohm, a equação da segunda lei de Ohm. A equação é essa aqui. R é igual a ρ L sobre A. Resistência é igual a resistividade vezes o comprimento do fio dividido pela espessura, que é a área do fio especificamente, tá bom? Então, vamos lá. A gente quer saber o valor da resistência. R vai ser igual. Quanto vale a resistividade? Ele diz que vale 5. Quanto vale o comprimento do fio? Ele diz que vale 10 metros. Quanto vale a espessura do fio? 2,5 milímetro quadrado, tá? Então, tá tudo ok. Bora fazer aqui a nossa equação. Primeira coisa, a gente vai pegar o 5 e multiplicar por 10. Quanto vai ser 5 vezes 10? 50, tá? Então, R vai ser igual a 50 dividido por 2,5. Na divisão, 50 por 2,5, a gente não vai dividir números que tem vírgula. Tanto faz se o número que tem vírgula estiver na parte de cima ou estiver na parte de baixo. A gente não vai fazer a divisão diretamente. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer um artifício matemático para eliminar, para remover a vírgula e assim executar, fazer a divisão. Então, vamos lá. Já que eu tenho 2,5, eu tenho apenas um número depois da vírgula, eu vou multiplicar toda essa equação em cima e embaixo por 10 para eliminar a vírgula. Então, eu vou multiplicar em cima por 10 e vou multiplicar embaixo por 10. Gente, sempre é em cima e embaixo, tá? Eu não vou multiplicar só em cima, eu não vou multiplicar só embaixo, é sempre em cima e embaixo. Qual é a finalidade de nós estarmos fazendo isso? A finalidade é eliminarmos a vírgula, tá bom? Então, vamos embora. Quanto é que vai dar isso aí? Quanto vai dar isso aí? Eu tenho 50 vezes 10, tá? 1 vezes 5, 5. Tem 2 zeros, 500, tá bom? Isso é um artifício matemático que eu fiz para você, tá, gente? Também a gente pode fazer da seguinte maneira. A gente pode eliminar, né? Ou a gente pode fazer da seguinte maneira. Eu tenho 50 vezes 10. Eu posso fazer da seguinte maneira. Eu vou temporariamente eliminar esses zeros e multiplicar. 1 vezes 5, 5. Aí eu lembro que esses números tinham zero. É 50 e 10. Quantos zeros eu tenho aqui em cima? 1. Quantos zeros eu tenho embaixo? 1. Então, no total, eu tenho 2 zeros. Na minha resposta, eu coloco 2 zeros de volta. Fica 500. Então, fica R igual a 500 dividido por... Eu tenho 2,5, né? Eu tenho 2,5 multiplicado por 10. Gente, nós nem precisamos fazer essa multiplicação, porque o intuito de eu multiplicar em cima e embaixo por 10 é remover a vírgula. Eu posso simplesmente retirar a vírgula.
Se eu tenho 2,5, 2,5 removendo a vírgula fica 25. Tá bom? Mas vamos lá. Vamos supor que você queira fazer essa multiplicação. Então, eu vou fazer a multiplicação. Eu tenho 0 vezes 5, 0. Eu tenho 0 vezes 2, 0. Todo número multiplicado por 0 é 0, tá, gente? Agora, vamos pegar um 1. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Tudo bem até aí? Então, eu baixo 0, 5 e 2, tá? Aqui em cima, quantos números eu tenho depois da vírgula? Eu tenho apenas um número depois da vírgula. Na minha resposta, aqui embaixo, eu tenho que colocar a vírgula de volta. Mas eu tenho que seguir o mesmo pensamento. Eu tenho que ter apenas um número depois da vírgula. Então, eu vou colocar a vírgula bem aqui. Se eu colocar a vírgula bem aí, onde eu coloquei, eu tenho apenas um número depois da vírgula. Tudo bem? E está correto. Resposta: 25,0? Sim, pode ser, mas a resposta mais correta é 25. Depois da vírgula, se não tiver outro número sem ser o zero, o zero não tem valor, fica 25, tá bom? Então vamos lá. Quanto daria a minha resposta agora? Eu tenho 500 dividido por 25. Eu tenho 500 dividido por 25. 5 pode ser dividido por 25? Não, porque o 5 é menor que o número 25. Bora pegar outro número aqui então. Bora pegar outro aqui. Aqui, 50. 50 pode ser dividido por 25? Pode, porque o 50 é maior que o número 25. Quantas vezes eu tenho que multiplicar? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 25 para dar próximo de 50? 2 vezes. 2 vezes 25 dá 50. 50 menos 50, 0 é a resposta. Professor, mas sobrou um 0 aqui. Traz ele para cá. Ó. Resposta, 20. Então, R vai ser igual a 20 ohm. Essa é a resposta dessa questão. Tudo bem? Ok. Vamos lá agora resolver a questão de número 8, para finalizarmos essa primeira parte aqui relacionada à segunda lei de Ohm, tá? Sobre resistência elétrica. A oitava questão ela fala assim: a resistência elétrica de um resistor em forma de fio vale 100 ohm, tá? Calcule o comprimento desse fio, sabendo que ao cortar 4 metros do mesmo, a resistência passa a valer 75. Então vamos lá, gente. Presta atenção que esse tipo de questão ele fala que o fio tem uma certa característica e depois passa a ter outra característica. Ou é porque o fio é cortado, ou é porque dobra o raio do primeiro, ou diminui o raio do primeiro, coisas assim desse gênero, tá bom? Então vamos resolver a questão em duas situações para descrever o antes e o depois. E a gente tenta entender como se passa cada equação. Então, primeiramente, a gente vai colocar aqui a primeira situação. Ele diz que tem-se um fio. Tá aqui o fio. Tem um certo comprimento e é feito de certo material. E tem uma certa espessura. Só que ele não deu numericamente quanto vale cada característica dessa, tá bom? Ele só disse que tem um comprimento, é feito de um certo material e tem certa espessura, certa área. Mas ele disse que a resistência nessa primeira situação aqui vale 100 ohm. Tudo bem? Na nossa segunda situação, a gente já vai fazer o seguinte. Ele disse que tem-se o mesmo fio, só que o fio foi cortado. O comprimento dele foi cortado 4 metros, tá? Então, eu tenho o comprimento, que eu não sei quanto vale, L, tá? Eu não sei quanto vale numericamente. Comprimento L menos 4 metros. Menos 4, tá bom? Que é para simbolizar que o fio foi cortado. E depois que ele foi cortado, a resistência dele passou a ser de 75 ohm. Ele diz que é feito do mesmo material ainda, porque trata-se do mesmo fio, só que ele foi cortado. E a espessura do fio é o mesmo, porque trata-se do mesmo fio, só que ele foi cortado 4 metros. Então fica L menos 4 o tamanho dele agora. O que ele quer saber? Ele quer saber quanto vale o comprimento do fio, né? Comprimento original.
Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escrever a fórmula da segunda lei de Ohm na primeira situação e vai escrever a fórmula da segunda lei de Ohm na segunda situação. E depois compararmos para ver como é que dá para resolver. Tudo bem até aí? Então, vamos embora. Aqui na primeira situação, a segunda lei de Ohm vale R igual a ρ, comprimento sobre a área. Fazendo a substituição dos valores, eu tenho 100 igual a ρ L sobre a área. Não dá para fazer muita coisa, a gente vai deixar aí mesmo. O único valor que a gente tem é o 100, numericamente. O resto tudo é letra, tudo é incógnita, então a gente deixa aí mesmo. Agora, bora partir para escrever a equação da segunda situação. A equação geral da segunda lei de Ohm é essa. R igual a ρ L sobre A, que é a área. Então, substituindo os valores, aqui é 75 igual a ρ, aqui o comprimento menos 4 metros, presta atenção aqui nesse detalhe bem aqui, tá? E eu falei isso para você, o comprimento desse fio é L menos 4, ou seja, ele tinha um certo comprimento, depois foi cortado 4 metros, e depois que ele foi cortado, a resistência passou de 100 para 75. Houve uma diminuição da resistência, tá bom? Mas o comprimento para nós é esse aqui, é L menos 4. Não vai esquecer. Vamos embora. Dividido pela área. Pronto. Nas duas equações, tanto a primeira quanto a segunda, não dá para fazer muita coisa porque eu tenho muitas incógnitas e tenho pouco, posso dizer assim, números, né? O que eu vou fazer então? Eu vou dividir a primeira equação em relação à segunda equação. Eu vou dividir uma pela outra e vamos verificar o que acontece, tá bom? Então, vamos embora. Presta atenção para cá. Fazendo a substituição bem aqui, ó. Eu tenho 100 dividido por 75 igual a ρ L sobre a área. Isso aqui baseado na minha primeira equação, tá? Agora eu vou dividir tudo isso pela minha segunda equação, que vai ser essa bem aqui, ó, ρ L menos 4 sobre a área. Então, ficaria ρ L menos 4 dividido pela área. Eu vou eliminar as incógnitas, as letras de cima pelas letras de baixo, tá? Vou fazer a divisão aqui entre elas, vou eliminá-las. Tudo mantendo a mesma ordem. Se o elemento está em cima, se o elemento está embaixo, se o elemento está embaixo, se o elemento está em cima. Tem que prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Então, ficaria desse jeito aqui. Primeiramente, gente, eu vou eliminar a área pela área. Presta atenção que a área está colocada aqui embaixo e a área também está aqui embaixo da minha equação, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que prestar atenção é isso. Vou eliminar esse ρ que está aqui em cima com este outro ρ aqui, tá? Não posso cortar o L com este outro aqui, porque esse primeiro L ele está sozinho. E o de baixo ele não está sozinho, é L menos 4, ele está acompanhado. O em cima é L, mas embaixo é L menos 4, então não posso cortar. Prestar atenção nesse detalhe, tá? Então, vamos embora. Aqui, nessa outra parte aqui, bora fazer a nossa simplificação. Eu tenho, presta atenção aqui, ó, eu tenho 100 dividido por 75, tá? Eu vou simplificar. Não dá para dividir, porque não vai dar o número exato, mas eu posso simplificar. O que é simplificar? É dividir tanto em cima quanto embaixo por um número que divida os dois ao mesmo tempo. Exemplo, eu posso dividir esse primeiro por 25, porque 100 pode ser dividido por 25. Eu posso dividir o número de baixo, que é o 75, também por 25, porque o 75 pode ser dividido por 25. Tá bom? E aí eu vou simplificar esse número e vai ficar um número menor. Ficaria assim, ó. 100 dividido por 25 dá 4. 4 vezes o 25 dá o 100. 75 dividido por 25 dá 3. 3 vezes 25 dá o 75. Então, eu posso retornar o número de volta, tá? Então, a minha resposta aqui ficaria 4 sobre 3. Tudo bem até aí? Então, vamos embora.
Vou até apagar isso aqui, que é para não complicar. Então, ficaria aqui, ó. Ficaria 4 dividido por 3, a minha simplificação. Quem foi que sobrou aqui na minha equação? Presta atenção. Quem foi que sobrou aqui? Sobrou aqui o L. E quem foi que sobrou aqui? Aqui sobrou o L menos 4. Então, eu vou baixar esses dois valores na minha equação de baixo, tá? Então, ficaria assim, ó. Ficaria L sobre L menos 4, entre parênteses, para não misturar, tá? Pronto. Aí eu tenho igualdade de frações ou igualdade de razões. Como é que eu faço para resolver isso? Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer esse multiplicando esse, e eu posso pegar o de baixo multiplicando o outro de cima. Aí ficaria assim a minha equação, tá? Ficaria 4 vezes L menos 4 igual a 3 vezes L. Tudo bem até aí? Lá na quinta série ou sexta série, eu poderia fazer isso aqui, ó. Eu tenho uma multiplicação de um número sozinho com um subconjunto. Eu posso fazer assim, ó. Esse multiplicando esse primeiro e depois ele multiplicando o segundo elemento, tá bom? Eu vou trazer isso para cá para ficar só organizado, tá? Então, ficaria assim. Deixa eu trazer o número original para ficar organizado. Ficaria assim, ó. 4 vezes L menos 4 igual a 3L. Isso é só para ficar organizado, tá? Agora, fazendo a minha multiplicação, faço esse vezes esse e depois com o outro. Vamos lá, ficaria assim. 4L menos 4 vezes 4, 16, igual a 3L. Tudo bem até aí? A gente aprendeu lá na quinta, sexta ou sétima série que é assim, ó. Quem possui o L vai para o primeiro membro. Ele é positivo, esse aqui ele é positivo, vai passar para lá negativo. Quem não possui L, que no caso é o menos 16, quem não possui L vai para o segundo membro. Ele é negativo, vai passar positivo. Então, ficaria assim. Ficaria 4L menos 3L igual a positivo 16. Fazendo aqui, ó. Fazendo bem aqui, eu tenho 4 menos 3. 4L menos 3L. Ficaria L. No caso, seria 1L, mas L, tá? Igual a 16. Mas 16 o quê? 16 metros. Então, essa aqui é a minha resposta.